O tema deste vídeo já apareceu em outros vídeos meus de forma indireta e também foi objeto de uma aula inteira no meu curso de meditação. Quem é meu aluno já viu essa aula e já sabe do que eu estou falando, já sabe de forma bastante detalhada o que são esses 3 níveis da meditação. Um ponto importante a destacar, desde já, é que esses 3 níveis da meditação são a própria meditação. Não existe muito sentido em tentar entender uma prática de meditação sem ter em vista esses 3 níveis. Uma vez que você entenda os 3 níveis da meditação, fica muito claro entender qual é o processo que se realiza na prática da meditação. E aqui eu já antecipo um ponto que eu vou explicar detalhadamente depois, que é o fato de que esses 3 níveis são níveis de dificuldade, ou de profundidade, ou de complexidade. A prática realmente ela vai se intensificando e se aprofundando à medida que você sai do primeiro, passa para o segundo e depois passa para o terceiro. Outro ponto que também é importante é a ideia de que leva muito tempo para você passar de um nível para o outro. Você não passa de um nível para o outro durante uma única prática. Não são fases práticas ou disciplinares, são níveis mesmo. Você vai começar no primeiro nível, você vai passar para o segundo nível e depois vai passar para o terceiro nível. E essa passagem de um nível para o outro, ela ocorre quando você entende e percebe de forma muito profunda que você realmente concluiu aquele primeiro nível. Você realmente chegou a um grau excelente de domínio daquele primeiro nível. A partir daí você vai estar pronto para passar para o próximo nível e assim por diante. Essa divisão em 3 níveis vem da Índia, particularmente do yoga. O yoga clássico da Índia ensina que a meditação ela é constituída desses 3 níveis. O primeiro nível é dharana. Dharana é simplesmente concentração. Você manter o foco, manter a sua atenção em algum objeto. Esse objeto ele pode ser um objeto externo, físico, manifesto, apreensível pelos sentidos. Pode ser um objeto que você observa com a visão, pode ser um aroma que você percebe com o olfato, pode ser um som que você percebe com a audição e assim por diante. Em geral, muitas pessoas vão preferir usar o recurso da visão e optar por um objeto que seja observável, que seja visível. Pode ser uma figura representativa que você gruda na parede, um quadro que você pendura na parede e observa aquilo. Pode ser a chama de uma vela, pode ser um pontinho na parede, pode ser um risco no chão. Enfim, você dispõe de inúmeros recursos visuais que você pode escolher como objetos de observação para realizar a prática de dharana, que nada mais é do que concentração. Inicialmente, essa concentração ela é muito física, ela é muito sensorial, e à medida que você vai se desenvolvendo nesse exercício de concentração sensorial, você pode sutilizar esse exercício de concentração e passar do sensorial para o sutil, para o abstrato, para o imaginário, para o mental. Ou seja, o que era concentração sensorial pode se tornar uma concentração mental. E aí você pode, por exemplo, fechar os olhos e imaginar uma figura. Pode ser uma maçã, pode ser uma figura geométrica, pode ser o mesmo objeto que você estava observando. E você fecha os olhos e pensa naquele objeto que você estava observando anteriormente. E com isso você exercita o foco mental. Você exercita a concentração mental neste que é o primeiro nível da meditação. Algumas pessoas podem até dizer que exercícios de concentração ainda não são meditação.
Eu tendo a concordar com muitas dessas pessoas no seguinte sentido: práticas de concentração, elas são muito mais preparatórias para uma prática efetiva de meditação do que propriamente meditação. Na visão dessas pessoas, e como eu disse, eu tendo a concordar com muitas delas, a meditação acontece justamente quando você passa para o segundo nível. Mas, tradicionalmente, a prática de dharana, que é o primeiro nível da meditação, é considerado sim meditação. Além da concentração sensorial e da concentração mental, é possível também recorrer à respiração para produzir esse foco, para produzir essa introspecção que resulta na concentração. O fluxo respiratório, ele tem a propriedade de aquietar a mente, o que é bom de qualquer forma, é necessário para quem quer meditar. Então, eu sempre recomendo que se realize algum tipo de exercício respiratório, tanto como preparação para a meditação, como prática de dharana, como prática de concentração, porque uma vez que você esteja ali concentrado, atento ao movimento da respiração, você está realizando dharana de qualquer jeito, você está realizando um exercício de concentração. O foco na respiração é extremamente útil, principalmente para pessoas que estão iniciando na meditação. Pessoas que têm dificuldades para se aquietar, pessoas que são muito agitadas. A respiração sempre vai ser o recurso mais indicado para produzir silêncio mental, para produzir quietude, para reduzir os níveis de agitação mental, para reduzir os níveis de ansiedade, de inquietude. Então, respirem, desenvolvam uma disciplina respiratória, porque isso sempre vai ser proveitoso e é, como eu disse, uma das inúmeras formas de se realizar dharana. Uma vez que você desenvolva uma disciplina de concentração por meio da prática de dharana, você vai desenvolver a capacidade de passar para o próximo nível, que se chama dhyana. Dhyana é um termo um pouquinho complicado. Dhyana tem relação com o Zen, que tem relação com o Chan, que são tradições espirituais, o Chan na China, o Zen no Japão. Então, Dhyana foi para a China, virou Chan. Depois foi para o Japão, virou Zen. Eles têm a mesma raiz, né? A mesma palavra como raiz, que é dhyana, que veio do sânscrito, e muitas pessoas traduzem dhyana como meditação. Essa tradução ela é meio estranha, porque classicamente, como eu estou explicando aqui, esses 3 níveis da meditação são meditação. Esse conjunto, que é chamado de samyama em sânscrito, constitui a meditação. Só que dentro desses 3 níveis, o segundo nível, que se chama dhyana, é traduzido como meditação. Então você tem a segunda parte da meditação que se chama meditação. Fica um pouco estranho. Eu tendo a não traduzir essas palavras. Dharana é fácil traduzir como concentração. Dhyana, traduzir como meditação fica estranho, então vamos chamar de dhyana mesmo. Qual é a principal característica de dhyana? Dhyana é a continuação de dharana, é a continuação da concentração. Você vai manter o seu foco, a sua atenção, você vai manter a sua estabilidade mental, só que, diferentemente do que acontece em dharana, em dhyana você realiza essa concentração de forma natural, sem esforço. Em dharana, quando você realiza um exercício de concentração, imagina que você está ali olhando para a chama de uma vela, você precisa realizar um esforço para manter a sua visão conectada com aquele objeto que você escolheu como objeto de observação. Mesmo que isso seja mais sutil, como no caso de um exercício de concentração mental, em que você fecha os olhos e imagina um objeto e mantém o seu foco mental naquele objeto, em dharana você ainda está realizando esforço.
é difícil manter essa concentração por muito tempo. Quando você passa para dhyana, esse esforço não é mais necessário. Esse foco, ele é quase que automático. Uma vez que você se senta para meditar, você já entra em dhyana quase que automaticamente, quase que naturalmente. Eventualmente você realiza ali algumas respirações para aquietar a mente, para você se estabilizar, inclusive fisicamente. E uma vez que você completa esses ciclos respiratórios iniciais, você automaticamente entra em meditação. Você entra nesse segundo nível da meditação, que é dhyana, que pode ser traduzido, portanto, como concentração sem esforço. Algumas pessoas traduzem como concentração continuada, ou seja, você vai prolongar a sua prática de dharana. Só que, justamente, para você prolongar a sua prática de dharana e realizar algo que seja diferente do primeiro nível, significa que você vai realizar essa concentração sem esforço algum. O meu mestre de yoga, ele traduzia dhyana como sentar na calma, que é uma expressão também que, enfim, expressa um pouco essa qualidade, essa naturalidade que a prática de dhyana exige, pressupõe. Então, dhyana poderia até ser entendido como aquilo que a maioria das pessoas entende como meditação, que é você se sentar, ficar quieto e perceber que você consegue manter a sua mente quieta, tranquila, os pensamentos vão fluir de qualquer forma, mas você permanece ali quieto, e esse permanecer quieto acontece sem que você precise realizar qualquer esforço. Então isso é dhyana. Concentração sem esforço, concentração continuada. Você senta e permanece ali. Um outro sinal interessante de que você realmente está no segundo nível da meditação, de que você está em dhyana e não mais em dharana, é o fato de que a meditação, quando você passa de dharana para dhyana, quando você passa do primeiro nível para o segundo nível, você começa a gostar de meditação. Você começa a gostar de meditar, você começa a ficar com aquela ansiedade positiva, né, de hoje é dia de meditar, hoje, né, daqui a pouco é o horário de meditar. Enfim, você fica ali ansioso para a próxima prática. Então, esse querer meditar, esse gostar de meditar, ele é muito característico do segundo nível da meditação, que é dhyana. Em dharana, a prática ainda é difícil, às vezes é um pouco chata, às vezes é um pouco desagradável, desconfortável. Você não quer muito bem fazer aquilo. Você se coloca para fazer aquilo porque você sabe que aquilo vai trazer coisas positivas para você. Mas se você pudesse escolher e se você não dependesse da meditação para melhorar um pouco a sua vida, você talvez optaria por não realizar aquela prática. Isso quando você está no primeiro nível, quando você está ainda realizando dharana, que é a prática de concentração. Quando você passa para dhyana, as coisas mudam muito. E uma das mudanças, inclusive a mudança mais interessante, mais positiva, é justamente essa. Você vai começar a gostar de meditar. Você vai começar a querer meditar mais e mais. Se você usa um despertador para meditar, para marcar o tempo, um timer, alguma coisa assim, você vai até ter aquela sensação de, poxa, acho que eu posso ficar mais um pouquinho aqui, quando o timer toca, quando o despertador toca. Você vai querer meditar cada vez mais. Isso é muito característico de dhyana, que é o segundo nível da meditação. O terceiro nível da meditação se chama samadhi. Samadhi, talvez vocês já tenham ouvido falar, eu já mencionei essa palavra em alguns vídeos meus,
E é uma palavra que aparece no budismo, por exemplo, associado ao mais elevado nível de realização espiritual. É sinônimo de nirvana, de satori, de iluminação, de libertação. Existem algumas diferenças muito sutis, mas não vale muito a pena entrar nisso neste momento. O fato é que o samadhi ele é associado a essa realização máxima de uma vida espiritual, em particular nas tradições espirituais que têm a meditação como elemento central. Mas no yoga, que é, digamos, o berço da meditação, samadhi é o terceiro nível da meditação. É o nível mais elevado da meditação. Quase sempre, quando vocês escutarem, por exemplo, um mestre do Vedanta, um mestre do yoga, o yoga real, né? Não a ginastiquinha que vocês veem por aí. Quando vocês veem mestres espirituais falando de meditação profunda ou meditação avançada, muito provavelmente estão falando de samadhi, que é justamente o terceiro nível da meditação. De acordo com o que se ensina no yoga, de onde vem essa divisão de 3 níveis, o samadhi é justamente o nível mais avançado da meditação. Ainda é uma prática, não é uma realização, não é uma iluminação, não é a libertação que se busca por meio da meditação. Ainda é uma prática, mas é o nível mais alto dessa prática, que é a meditação. Por ser o nível mais elevado, ele necessariamente precisa ser diferente do nível anterior, que é dhyana, e precisa ser muito maior, muito mais profundo do que o primeiro nível, que era dharana. Ou seja, samadhi não é uma prática de concentração, como é dharana, o primeiro nível. E também não é uma simples prática de meditação, uma concentração sem esforço, que é o segundo nível, que é dhyana. Ele é algo diferente desses 2 níveis anteriores, necessariamente. O que acontece na prática do samadhi? Na prática do samadhi, você vai avançar a partir do segundo nível, você vai sair do segundo nível e vai entrar no terceiro nível. Se no segundo nível você estava meditando, ou seja, realizando uma concentração continuada, sem esforço algum, quando você entra no samadhi, quando você começa a realizar o terceiro nível da meditação, você entra num estado em que as divisões, as separações, elas começam a se dissolver. Essa noção de eu separado de tudo que eu percebo ao meu redor começa a desmanchar. Essa noção de eu e o mundo dá lugar a uma noção de totalidade. É por isso que algumas pessoas traduzem samadhi como êxtase, como superconsciência, como dissolução da consciência e outras expressões que são muito vagas, muito abstratas, basicamente porque samadhi é realmente muito difícil de explicar. Eu costumo dizer, e isso até explico no meu curso, que o terceiro nível da meditação, o samadhi, é um nível completamente diferente de tudo que você já experimentou, que você já vivenciou. E quando você estiver nesse nível, você vai saber que você está nesse nível. Você vai saber que aquilo não é o nível anterior, dhyana. De tão diferente, tão particular e tão específico que é esse terceiro nível, o samadhi. Essa noção de dissolução desse eu individualizado, desse eu separado do mundo,
isso começa a cair. Claro que isso se perpetua ainda por algum tempo, mesmo quando você começa a prática do Samadhi, você preserva essa noção de eu individual, e quando você chega no último nível do Samadhi, porque dentro do Samadhi existem algumas subdivisões, eu não vou detalhar isso aqui agora, vai tornar o vídeo longo demais aqui, mas existem algumas subdivisões, e na última subdivisão, que é a sétima, né, são 7 níveis de Samadhi, de acordo com a tradição, quando você chega no último nível, essa noção de eu individual, essa noção de ego, ela se dissolve completamente. Neste terceiro nível da meditação, surge também a noção de parar os pensamentos. Isso aqui já é um pouco controverso, porque para 99% dos professores de meditação a quem vocês perguntarem se a meditação é parar os pensamentos, 99% desses professores vão responder que não existe parar os pensamentos, não existe parar de pensar. É impossível parar de pensar. De acordo com os criadores da meditação, os mestres que estabeleceram essa divisão em 3 níveis, esses mestres ensinam que o Samadhi é justamente o nível em que você para os pensamentos, você para os movimentos mentais. O que não é tão difícil assim de compreender, porque se existe um movimento, se existe a noção de que pensamentos estão fluindo na sua mente, significa que o estado oposto também existe, o estado de interrupção dos movimentos da mente. Em algum momento esse movimento da mente pode parar. E um dos recursos de que a gente dispõe para fazer essa parada dos pensamentos é justamente a prática do terceiro nível da meditação, que é o Samadhi. O Samadhi, ele se propõe objetivamente a produzir a parada dos pensamentos. Nos Yoga Sutras, o texto clássico que funda o yoga e que ensina a meditação, eu falo dessa obra no meu vídeo 43, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá. Nos Yoga Sutras, o autor define o yoga e, consequentemente, a meditação como a interrupção dos movimentos da mente. Ou seja, é possível. Meditação é fundamentalmente parar os pensamentos. Alguns podem até argumentar, mas a natureza da mente é produzir pensamentos o tempo todo. A mente foi feita para pensar. Ok, o corpo foi feito para realizar movimentos, tarefas, ações cotidianas, mas em um certo momento a gente deita e dorme e o corpo fica parado. Então, independentemente da natureza de uma ferramenta, de um aparato de que a gente dispõe para viver, em algum momento esse instrumento, esse aparato, ele pode não realizar aquela tarefa. Ele pode não ser usado para aquela tarefa. É o que acontece com a mente na meditação. O que a gente busca na prática da meditação, e o terceiro nível da meditação é essencialmente isso, em algum momento a mente vai parar. Existe uma analogia que o meu mestre fazia em relação ao Samadhi, na verdade em relação à meditação como um todo, e aludindo aos 3 níveis. Ele dizia que o processo da meditação é muito parecido com o processo de pedalar. Quando você pedala, né, ou seja, nos momentos em que nós não estamos meditando, nós somos semelhantes a uma pessoa que está pedalando uma bicicleta, está colocando esforço ali, movimentando as pernas, segurando o guidão e pronto. Quando você entra na meditação, é o momento em que você para de movimentar as pernas. O primeiro nível da meditação seria semelhante a esse momento inicial de parar de pedalar. A bicicleta continua a se movimentar, você fica ali um pouco com uma certa insegurança, digamos assim, porque você parou de colocar esforço, ou seja, de uma certa forma você não está controlando totalmente
o movimento da bicicleta. O movimento continua, você parou de mover as pernas e você está ali guiando, segurando o guidão. Mas por não estar colocando esforço e produzindo movimento, a bicicleta meio que se movimenta por conta própria. Esse seria o primeiro nível da meditação, que é dharana. Quando você se sente seguro desse deslocamento natural por inércia, esse deslocamento natural da bicicleta, e você aproveita aquele movimento que continua, isso equivaleria a dhyana, ao segundo nível da meditação. Você gosta daquele movimento. Você se conecta com a bicicleta que segue deslizando no chão. O terceiro nível da meditação, samadhi, consistiria justamente, nessa analogia com a bicicleta, consistiria na redução do movimento da bicicleta até que esse movimento cesse completamente. Em um certo momento, essa parada vai acontecer. Em um certo momento, essa parada vai acontecer. Que é basicamente o que acontece com o samadhi. Uma vez que você entra no terceiro nível da meditação, há muito tempo você já parou de colocar esforço para pedalar. O movimento continuou. Segundo nível da meditação, dhyana. E quando você entra em samadhi, a bicicleta começa a parar. A mente começa a parar. A mente para de produzir pensamentos. Ou, mesmo que eles sejam produzidos, eles se dispersam com muita facilidade. Eles são quase que transparentes. Você consegue ver através dos pensamentos. Você consegue ver além das imagens mentais que a mente vai insistir em produzir, porque é da natureza da mente. Mas como ela já foi convidada a permanecer em total quietude, porque você já vinha realizando dharana, já dominou dharana, entrou no segundo nível, desenvolveu dhyana, entendeu a meditação plena, dominou a meditação plena e entrou em samadhi, a mente é naturalmente envolvida por essa atmosfera silenciosa que você produziu com a sua prática de meditação. E aí a mente para. A mente para de produzir os pensamentos. E você experimenta o samadhi. O terceiro e último nível da meditação. Quando você persevera em samadhi, pode acontecer a realização máxima da meditação, que aí sim é a libertação. No sânscrito se usa a palavra kaivalya ou moksha. São duas palavras equivalentes aí que expressam justamente esse estado de realização máxima de uma vida espiritual centrada na meditação. Não é um quarto nível da meditação porque você já finalizou a sua prática. Você deixou de praticar a meditação e se tornou o silêncio da meditação. Isso corresponderia justamente à libertação final, à realização máxima da meditação.